Fala, Gaios e Gaias, Completude Podcast por aqui. Hoje o nosso tema é Vença o Medo com a Palavra de Deus, não é isso, Moisés? Isso, e hoje temos perguntas especiais para você. Eu tenho certeza que no final desse episódio você vai sair com uma clareza absurda. O medo é bom ou ruim? Como a gente consegue vencer o medo através da Palavra de Deus? Qual é a função do medo na nossa vida? Temor a Deus tem a ver com medo? Fica com a gente que essas perguntas a gente vai responder nesse episódio. É isso aí, galera. Nosso Completude Podcast também é seu Completude Podcast, porque é uma conversa que eu e Moisés temos aqui, mas que você é nosso convidado. Então, nós queremos fazer parte, de alguma maneira, da sua vida, levando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né, Moisés? Perfeito. Temos falado sobre muitos temas Sim. que são importantes para a nossa vida e para a vida Sim. de muitas pessoas, para que a gente possa ter uma vida plena, uma vida completa, né? Mas antes da gente começar a conversar, curte, compartilha, porque eu sei que você vai esquecer de fazer isso depois, então curte logo aí, aperta logo esse negócio aí. O sininho. Ativa o sininho, faz todos esses negócios aí que você já sabe o que é. E vamos para nossa conversa, né, Sim. Moisés? Medo. O que a gente tem para falar sobre medo, Moisés? Rafa, ela é uma palavra hoje que, se você for no Google, ela é uma das mais pesquisadas, porque hoje a sociedade de fato tem vivido dias difíceis, desafiadores, problemáticos. E quando a gente fala de medo, a gente precisa entender de onde tudo isso começa, né? Como é que isso se aparece na nossa vida, o que isso tem a ver com o cérebro. Então, a ideia principal aqui é só a gente entender primeiro que todos nós nascemos com sentimentos. Existem os sentimentos inatos, que é aqueles sentimentos, emoções, né? Que a gente já nasce, como tristeza, medo, nojo, felicidade. E a gente vai ver depois, no decorrer da nossa vida, que todos eles têm alguma função. E Sim. Não é diferente com medo. O medo, ele tem uma função importante na nossa vida. Porque eu posso te dizer assim, fazer aquela pergunta clássica: Rafa, o medo é bom ou ruim? O medo é de Deus ou não é de Deus? Aí sempre a gente vai trazer aquela famosa e famigerada palavra depende. Depende. Sim. Eu acho que Paulo, ele é muito feliz quando ele trabalha a ideia de moderação e equilíbrio. E é justamente isso. O medo, ele pode ser tanto racional quanto irracional. Racional é aquele medo real, que de fato, se você sair em uma rua perigosa, tu vai sentir medo por algo que possa acontecer, um assalto. Eu vou, sei lá, tô passando por um local que tem um cachorro. Eu tô numa floresta, eu tô atravessando o rio e nesse rio tem cobra, tem jacaré. Normal, faz parte. Sim. O medo, ele é necessário nesse sentido, onde ele nos protege diante de situações que possivelmente causariam danos à nossa vida ou à nossa saúde. Mas onde é? Existe uma área do cérebro que a gente pode detectar a interpretação desse medo? Existe. A amígdala cerebral, que fica lá no meio, que leva esse nome porque parece com uma amêndoas, é bem pequenininha, você tem 2 amígdalas cerebrais. O pessoal fala amígdala, pensa logo nas amígdalas aqui, né? Que aí são as tocilas palatinas, né? Não é? A gente tem vulgarmente chamado de amígdala. Sim. E isso é até importante tu falar, de lembrar, porque de fato as pessoas conhecem mais a amígdala da garganta aqui, né? Então existe uma área do cérebro que é responsável para reconhecer. E essa área do cérebro, ela detecta duas emoções importantes.
A raiva, que está muito ligada à relação da agressividade, e o medo. Então, quando a gente pensa no medo, a gente pensa naquela condição onde é necessário que a gente tenha esse sentimento porque ele nos protege de determinadas situações. Eu sempre digo, é bom não ter medo, na verdade, não é saudável, e uma pessoa que não tem medo é inconsequente ou é doida, né? Sim, claro. Tem problemas mentais. Então, o medo, ele é necessário. Qual é a questão aí? É quando esse medo é irracional. Quando esse medo... Ou quando ele é exagerado, chega ao ponto de ser desequilibrado. Perfeito. Né? Irracional, exagerado, desequilibrado. Que aí, o que acontece? Toda vez que você sente medo, qualquer tipo de sentimento, emoção, você tem uma mudança, você tem algo acontecendo fisiologicamente no teu corpo. Você tem neurônios sendo ativados, você tem neurohormônios sendo liberados, hormônios sendo liberados, você tem uma mudança, ativações de determinados sistemas do nosso corpo. Tudo isso, Rafa, serve para te preparar diante de uma situação. É muito importante porque às vezes a gente não tem um cachorro na nossa frente, a gente não tem um ladrão na nossa frente, mas a gente tá com a mesma sensação se tivesse. Sim. Algo irracional, algo que a gente de alguma forma coloca na nossa cabeça. Uma coisa virtual, né? Perfeito. Uma coisa que a gente construiu. Aí isso pode ser por vários fatores, né? Mas a gente construiu, isso pode ser por um fator da tua infância, por um trauma, por alguma coisa que te falaram. Às vezes o medo nem é teu, às vezes o medo é de alguém que te passou esse medo. Já peguei o medo. Já peguei o medo do outro. Tua mãe diz assim, olha, não casa, que se tu casar tu vais ser infeliz, tu vai ser infeliz, casamento não presta, casamento é isso, vai fazer a tua vida. Quer ver um negócio bom que só pra contaminar os outros com medo? Assistir o programa que passa na hora do almoço na televisão, né? Já viu? Metendo bronca... Meu Deus do céu. E tu assiste, tu vê que... eu até estava conversando com um cardiologista, ele estava mapeando, né? Fazendo alguns exames, e aí um deles era o Holter, o mapa. E aí, em determinado momento, ele via assim, por que esse horário aqui, a tua frequência cardíaca aumentou, a tua pressão aumentou? Aí era justamente no horário desses programas aí que eles estavam assistindo. Então, existe, Rafa, essa relação, né? Uma mudança... fisiológica. Então Deus como vencer o medo? Na verdade, Deus criou o medo, é um sentimento inato, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa relação. O problema é aonde a nossa mente está, o que está levando a gente a criar medos irracionais, irreais, ou o que está nos fazendo de fato ficar num contexto crônico. A gente acorda com medo e dorme com medo. A gente vive com medo, está acordado, está com medo. Então a gente vive numa condição hoje, de fato, por tudo que acontece, insegurança, doença, pandemia, problemas financeiros. Então existem vários fatores, aqui é completude, né? Sim. Então existem vários relacionamento, casamento, divórcio. Então existem vários fatores que vão, de alguma forma, trazer esse medo. A questão aí, principal, para eu fechar aqui esse primeiro momento. A gente entende que o medo ele é necessário. A gente entende que existe uma área do cérebro que Deus colocou lá, uma estrutura que vai interpretar tudo isso. Mas a questão é, o que está me levando a ter medo? É real? Não é? O que está me fazendo viver com medo? É real? Não é? Eu estou carregando isso de algum lugar? Uma coisa é certa, existem algo que está acontecendo no meu corpo a partir do momento que aquele sentimento ele se torna contínuo, crônico e exagerado. Isso vai trazer vários prejuízos para a nossa saúde. Sim. E eu acho interessante, eu acho muito, eu sou fascinado por essas descobertas neurocientíficas, porque, por exemplo, tu estava falando aí bem resumidamente, né? Uhum. A gente, quando vai ler sobre isso, a gente vai encontrando nuances, claro que não dá aqui pra gente. Sim. Mas eu acho muito fascinante, porque quando a gente vai percebendo essas coisas naturais
o modo do nosso cérebro, nosso corpo lidar com sensações como essa de medo, e a gente olha para a palavra de Deus, a gente encontra muitas explicações, a gente encontra razões pela qual a Bíblia nos fala certa coisa, pelo qual a Bíblia nos direciona a determinado momento. Porque, por exemplo, falando de medo, já teve alguém que contou, e outra pessoa já depois contou, e já descobriu que na Bíblia diz que nós não devemos ter medo pelo menos 365 vezes. Não temas, né? Não temas, não tenha medo, não se atemorize. De diversas maneiras diferentes, em diversos contextos, para pessoas diferentes, de formas diferentes, a Bíblia sempre está dizendo não tenha medo. E é interessante que aí alguém já pega, né? 365 vezes você tem Deus falando para você uma vez por dia, pelo menos. Não temas. Não temas, não tenha medo. Perfeito. Só que, assim, nós falamos aqui, tu estavas falando aí sobre uma questão fisiológica. Sim. Né? O medo se apresenta como algo necessário. Estou pegando o teu gancho aí para a gente elaborar mais aqui. O medo se apresenta como algo necessário para que a gente possa não incorrer naquilo que é risco para a nossa vida. Uhum. Né? Por exemplo, se a gente for analisar, o medo não é uma exclusividade do ser humano. Não. Os animais têm medo. Perfeito, sim. Então, eu tenho um cachorrinho lá em casa, o Elvis. Um abraço aí pra Elvis. Uma lambida, uma tira. Então, o Elvis, ele acha que ele é um cachorro desse tamanho. Mas vi. ele acha que ele é grandão. Ele acha que ele é um fila brasileiro. Porque ele sai latindo para qualquer pessoa, para cachorro grande e tal. Só que é interessante que quando aquela pessoa, aquele animal para quem ele está latindo, se apresenta de uma maneira ameaçadora para ele bota o rabinho entre as pernas e ele dá a recolhida bobo, dele. Né? Não é bobo. Não é bobo. E é interessante observar esse comportamento porque o medo garante que ele fique precavido de certas situações. Sim. Né? Uhum. E aí eu lembro que na época do seminário, quando a gente estudou psicologia aplicada à área cristã, bíblica e tal, eu me interessei muito, li bastante, e eu lembro de ter lido sobre um teste que fizeram com ratinhos, que eles colocavam o rato numa caixa de vidro, sim, e aí uma outra caixa de vidro separada, e o rato, e a comida, né, o alimento do rato estava na outra caixa. Então o rato de primeira, ele saía da caixa, só que ele saía assim, tentando ver se aquele ambiente é seguro. Sim, ele ia se mostrando assim um pouco para fora. Naturalmente ele já tinha uma certa cautela. Ele viu, foi percebendo que o ambiente era seguro, ele ia e ele comia o alimento na outra caixa e voltava. Fez isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Depois que ele já estava acostumado e percebendo que aquele ambiente era seguro para ele já estava indo tranquilamente para lá. Aí foi quando eles inseriram em laboratório, botaram um gato na caixa onde tinha o alimento do rato. Né? E eu lembro que o experimento deixava claro, esse rato nunca viu um gato na vida, é rato de laboratório. Nasceu no laboratório, foi criado para testes. Né? Nunca viu um gato na vida. Ele vai saindo, da primeira experiência que ele tem de encontrar o gato, ele já se assusta. E ele recua, ele volta. Ele nunca viu um gato comer um rato, ele não sabe o que um gato faz. Perfeito. Só que instintivamente, eu estou usando essa palavra aqui de propósito, porque eu sei que essa palavra pode estar errada. Né? Existe uma discussão sobre isso. Não interessa para nós aqui. Mas eu quero dizer assim, por natureza, né? De uma maneira inata, ou seja, ele já nasceu com um senso de perigo. Aí eu lembro que até o cientista que conduziu a explicação até colocou lá uma observação. Ele disse, isso precisa nascer com os animais na natureza, porque se eles não tiverem isso, eles só vão encontrar o predador uma vez. Sim. Encontrou uma vez, acabou. Né? Então isso faz com que eles se preservem, isso já nasce com eles.
Agora, a coisa muito interessante para mim veio nessa relação, porque o que eles fizeram? Como tu falaste, existe uma região cerebral que é responsável por interpretar essas informações Sim. de insegurança, Sim. né, do meio, de perigo, Perigo. e fazem o corpo tomar certas medidas para cuidar de preservar a vida, a sua própria vida, a sua saúde, sua Sim. estabilidade, né? E aí eles danificaram, com métodos laboratoriais, eles danificaram a parte do cérebro que faz essa ligação. que faz essa interpretação. Que faz essa interpretação, né? E é interessante que o rato, no outro dia, foi tirado tudo e tal, foi refeito todo o ambiente, o ratinho foi colocado de novo e ele saiu da caixa como se fosse a primeira vez. Sim. Como se fosse a primeira vez. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui da experiência mais, mas eu quero chegar numa conclusão que eles tiraram. Eles disseram, existem 2 tipos de medos que os seres vivos têm que lidar. Existe um medo natural, nato, aquele medo que você já nasce com ele, é o medo essencial para que você mantenha a sua vida. Você vê um gato, mesmo que você sendo um rato nunca tenha visto um gato na sua vida, aquele medo natural Perfeito. lhe permite dizer, opa, eu não vou avançar aqui, tem um bicho aí, né? Só que eles disseram, existe uma outra área cerebral, e aí tu pode depois elaborar mais sobre isso, de repente. Existe uma outra área cerebral, né, pelo córtex, já é outra história, Sim. que você aprende medo. Sim, né? Hipocampo, né? Isso. Então você... Córtex pré-frontal também. Áreas do córtex. Né? E aí você pode aprender o medo. Sim. Eles perceberam que esses 2 tipos de medo não atuam na mesma área cerebral. Ou seja, eles danificaram, é como se eles tivessem arranhado a memória Sim. de medo do rato. Mas o medo natural dele continuou garantindo a sobrevivência dele. Sim, perfeito. Então, isso fala um pouco com relação ao que tu estavas trazendo a questão aí, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós também temos medos que são naturais. Isso. Nossos. E que são aprendidos. Quer ver um negócio? Por exemplo, é lógico que a gente pode perguntar para alguém assim, você tem medo do escuro? Você que está assistindo a gente, tem medo do escuro? Sério, coloca aí no comentário. Eu tenho medo do escuro. Se você tem medo do escuro ou não tem, coloca no comentário, mas eu quero que você coloque a razão. Sim. Já parou para pensar isso? Por exemplo, eu tinha um amigo que tinha muito medo do escuro. Ele dormia de luz acesa. Sim. Dormia de luz acesa. E aí o pessoal enchia o saco dele. Aham. Era terrível, né? Mas quando perguntava para ele por quê, ele não sabia explicar. Cara, tu acredita que tem monstro debaixo da cama? Às vezes é de alguém que ele já convivia, né? De repente. Pois é, mas eu achei interessante que, fazendo assim essa pergunta para algumas pessoas, esse parece ser um medo que a maioria das pessoas não sabe bem de onde vem. Elas não acreditam que tem um monstro, elas não acreditam que tá o diabo ali e tal, mas elas têm um medo do escuro. Né? De certa forma, eu acho que todo mundo tem uma certa sensação não tão boa com o escuro, com a total escuridão, né? Sim. E algumas pessoas isso vira um medo um pouco mais exacerbado. Né? Então eu estou trazendo isso como exemplo de coisas que parecem ser um medo que a gente não sabe de onde vem, parece que ele nasceu com a gente. Sim. Só que tem outros medos, a gente falou aqui dos programas de policiais, né? Ou de filmes, né, também. Ou filmes, né? E existem outros tipos de medos que eles são adquiridos, né? Sim, que aprendidos. Nós aprendemos, né? É quando tu vê, por exemplo, a Joane. A Joane tem 5 anos. Então, inclusive, eu ensino ela a ter medo de determinadas coisas. Ela quer pular de lugares altos, vai se machucar, quer meter o dedo na tomada, quer brincar com faca, quer fazer coisas que eu tenho a certeza absoluta que se ela der continuidade disso, ela vai se machucar. Já viste um vídeo de umas criancinhas na Índia
sentadas no meio de um monte de cobras. Não, Naja, não. cara, É louco, né? sentado, brincando, e brinca com a cobra, assim, segura e pega. Aham. Normal. Sim. E pra elas é normal, né? Questão Não, cultural. não tem medo nenhum. Aham. Convive com aquilo lá de boa, entendeu? Exato. Tem outras coisas assim, às vezes trabalha nessa área de mata, floresta, ou então aqueles que trabalham com animal educando, como é? O nome que fala? Adestramento. E tu vê criança ali também junto. Então, assim, às vezes é importante até que tu ensine, né, a criança a determinados riscos, a determinadas situações. E mesmo assim, tu ensinando, a criança ainda quer ir lá desbravar ou viver a situação ou a experiência em si, se machuca e, às vezes, nesse momento cria-se uma memória e essa memória já faz com que ela não queira mais ter a mesma experiência 2 vezes. E é isso que acontece muitas vezes. Por isso que é importante a questão do autoconhecimento, por isso que é importante a questão de você se autoexaminar, buscar, porque às vezes é uma memória que aconteceu em algum momento da tua vida, ou simplesmente você aprendeu, alguém te ensinou, lembra que o medo é aprendido? Alguém te ensinou que casamento não dá certo, alguém te ensinou que homem é safado, mulher... Então, alguém começou a te ensinar um monte de coisa, não dependa de homem, não... Então, assim, inclusive você vê isso sendo propagado por aí. Então, essa relação é muito importante de você começar a se questionar diante de alguns medos ou diante de coisas que você aprendeu que de alguma forma estão atrapalhando você a superar dificuldades e a alcançar determinados objetivos que muitas vezes, cara, tem a ver com aquilo que Deus quer para tua vida. Tem a ver com sonhos que Deus te colocou, né? Que colocou no teu coração. Que você precisa, de alguma forma ali, se colocar num contexto de coragem, de ir mesmo diante de situações que te apavoram. Outra coisa, existe uma frase assim, se você tiver com medo, trate o medo antes para depois dar continuidade naquilo que você... Nem sempre é possível. Sim. Às vezes o medo é algo automático. Eu gosto mais daquela que diz assim, se tiver medo, vai com medo mesmo. Vá com medo mesmo. E é assim que muitas vezes vai acontecer. Às vezes tu vais com medo, mas tu sabe que existe alguém ali, Deus, o nosso Pai, que já te deu algum direcionamento e tu vais ali tendo experiências e aquilo que te dava medo já vem e vai suprindo, vai te dando informações, vai mudando a tua mentalidade, aquilo que já te dava medo não te dá mais. E outra coisa importante é sobre a questão da coragem, né? Às vezes a pessoa acha que coragem é não ter medo. Isso. Na verdade, a coragem é você enfrentar os seus medos e não deixar o medo te paralisar, né? Quando a gente estava procurando aqui o tema, a gente já tinha decidido que esse episódio seria sobre o medo e a gente estava conversando, nosso diretor ali, Alex, diretor executivo, criativo. A gente estava discutindo como seria todo o tema certinho, né? E eu falei para vocês, né? Eu não queria colocar vença o medo, né? Sim. Aí depois a gente ficou debatendo, pensou em várias questões. E eu estava pensando na minha cabeça aqui, e por que eu não queria colocar vença o medo? Porque eu não queria passar essa impressão de que a gente quer dizer que o medo... Você só age se vencer o medo. Exato. Só que parando para pensar melhor, eu acho que Deus, o Espírito Santo direcionou. A gente ora antes de começar os episódios, o Espírito Santo ele ajuda a gente. E eu acho que o Espírito Santo guiou a gente nisso também, porque se a gente parar para pensar bem aqui, vencer o medo não necessariamente é você deixar de ter o medo, né? Perfeito. Mas você supera a sensação de medo. Como é que eu posso vencer o medo? O princípio de conversa, a resposta para essa pergunta talvez seja: você consegue lidar com esse medo
de modo que ele não lhe paralisa. Te bloqueia. De modo que ele não te bloqueia, ele não te impede de fazer o que deve ser feito. Sim, perfeito. E aí é quando você vai amadurecendo e gerenciando melhor isso, né? Porque quando você passa por uma experiência que aquilo te dava um certo medo, não significa que o medo não vai mais existir. Possa até que exista, mas esse medo vai diminuindo, esse medo vai acalmando, esse medo vai fazendo com que você consiga superar com mais facilidade aquela situação que era difícil. Então, Rafa, quando a gente pensa nessa relação de você vencer o medo, não necessariamente no momento que você faz algo, você superou aquela situação e aquele medo vai sumir. Pensa numa situação onde você precisou enfrentar, sei lá, o público. Tinha medo de falar em público. Eu consegui falar, mas isso não significa que no outro momento esse medo não vá aparecer. Ou então quando você falar para mais pessoas. E aí a cada momento você vai se dessensibilizando e superando aquela situação. E em algum momento aquele medo vai sumir, ou sempre vai ter ali aquele pinguinho de ansiedade, aquela preocupação de você estar fazendo algo e aquilo pode dar errado. Mas você gerencia isso de uma melhor forma, que isso não te atrapalhe, inclusive na hora de você estar fazendo algo, né? Eu lembro de uma entrevista do Vitor Belfort. Sim. Acho que foi antes da última luta dele. Que ele disse assim, que perguntaram se ele estava nervoso e se ele lidava com nervosismo ainda, depois de tanto tempo, né, lutando. E ele disse, eu sinto medo em todas as minhas lutas. Até nessa, eu nunca deixei de sentir medo. Tá vendo só? A grande questão é que mesmo sentindo medo, ele... Aí como é que tu... Aí vem uma pessoa e diz... Por isso que tem que ter cuidado com esses coaches. Aí vem uma pessoa e diz... se você tiver com medo, trate o medo pra depois ir. Então tu nunca vai, pô. Tem situações que tu nunca vai... É óbvio que existem questões... Por sim, exemplo, se a gente falar de fobias, né? Perfeito, aí já é o transtornos, né? Existem tratamentos para fobias. Por exemplo, tem gente que tem tanto medo de aranha que não consegue, por exemplo, estar em certos ambientes porque imagina que vai ter uma aranha ali, né? Não, tem medo de... Eu conheço pessoas, né, que têm claustrofobia. Sim. E por exemplo, ia numa repartição... Você tinha que ir no 25º andar, a pessoa ia de escada. Sim. Porque não conseguia entrar no elevador, né? Então isso é uma coisa que atrapalha a vida. Medo de injeção, né? Medo de viagens, de avião. Então isso, então, de aí fato... Aí é uma outra coisa. Aí né? é tratamento mesmo, né? E você precisa de terapia, de remédio. Tem gente que hoje está muito em voga aquela palavra agorafobia. Agorafobia. Que é o medo de você estar num local de pessoas ou em alguma situação onde você tenha um transtorno ali, uma síndrome do pânico e não tem ninguém para te ajudar, ou você não tenha para onde ir, ou como fugir, ou como sair daquela situação para melhorar ou para buscar ajuda, né? Então isso está cada vez mais crescendo. Então, é óbvio, quando a gente fala assim, e eu te entendo a preocupação, numa situação mesmo, e quando ele fala, eu falo isso, quando ele fala é nessa situação mesmo, do dia a dia. Geral, né? Agora eu queria te perguntar uma coisa, Rafa, importante. A gente sabe que o medo, ele de alguma forma nos traz benefício, mas ele pode atrapalhar a nossa vida com Deus. O medo atrapalha, é um sentimento que atrapalha a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Eu começaria respondendo que se não atrapalhasse, se isso não tivesse prejuízo para a nossa vida, de uma maneira geral, e prejuízo para a nossa vida, todo prejuízo para a nossa vida, prejuízo real, tá? Sim, não perfeito. Olhando humanamente, mas prejuízo real, todo prejuízo na vida do ser humano, ele numa visão bíblica, ele atrapalha o relacionamento dele com Deus. Então, assim, tudo aquilo que te prejudica de verdade é porque atrapalha o teu relacionamento com Deus. Então, eu acho que se não tivesse
atrapalhando, a Bíblia não ia ter 365 vezes Perfeito. dito não temas, né? Vença esse medo, ou seja, não permita que esse medo lhe domine. Eu lembro, cara, eu gosto muito de lembrar de uma passagem. Eu acho que eu aprendo tantas lições com essa passagem que eu acho que já devo ter tirado muitas pregações e mensagens dessa mesma passagem. Que é aquele momento em que os discípulos estão no barco. Sim. E Jesus não está com eles, Jesus vai depois e está de noite, madrugada ali, e se estabelece uma tempestade no mar, Sim, um negócio, né? perfeito. Barquinho. Jesus aparece andando sobre as águas, que tal, né? E a Bíblia diz que os discípulos ficaram com medo, por quê? Porque eles interpretaram que era um fantasma. Sim, perfeito. Que coisa louca, né? Aqueles homens ali, homens feitos, adultos, né? Olhando para aquilo lá e dizendo, não, fantasma. Imagina, né? No meio do marzão. Meio, tudo escuro, uma escuro, aí vem uma pessoa. Não, o ambiente já é amedrontador. Né? Por exemplo, tem gente que gosta de assistir filme de terror. Né? Eu já gostei, Maia. Pois é, né? Então, pessoas que gostam de assistir filme de terror, talvez elas gostem de ficar com aquela sensação. Sim, coisa, né? Inclusive tem, né? O vício de você sentir medo, né? Sim. Gostar da sensação. Então, uma das coisas que algumas pessoas gostam de se provocar ao ambiente que gera essa sensação de insegurança, né? Então, estar de madrugada na água, num barquinho, né? Muito antigo, então um pouco precário, e numa tempestade, isso com certeza é um ambiente que já te deixa numa sensação não tem como não, né? de alerta, né? Aparece um ser andando na água. Não é muito comum aquilo ali, né? Não é todo dia que você vê isso, né? E aí eles ficam com medo porque eles julgam, é um fantasma. E é interessante, se a gente parar para pensar bem sobre esse medo deles, é algo que não nasceu com eles. Esse não é daquele medo que previnha a gente. Poxa, ter medo de que seja um fantasma, isso foi aprendido. Sim. Havia histórias, havia crenças, havia uma série de... uma cultura em torno dessa questão de fantasma, de alma. Aqui no Pará a gente chama de visagem. Então, uma visagem, uma estrada de mosqueiro. Então eles viram uma visagem no meio do mar, né? E ficaram com medo. Pedro, sempre ele tem uma ousadia porque a visagem, o fantasma estava dizendo, não, gente, não é fantasma, sou eu, mestre de vocês. E aí Pedro diz, ok, vou te lançar um desafio, porque se for fantasma, não vai funcionar, mas se for o meu mestre, sim, o lance acontece. Então, se é o Senhor mesmo, manda que eu ande igual o Senhor está andando. Bora ver, quero. E aí Jesus, demorou. Vem, cara, vem aqui comigo. E aí Pedro, né? Agora não posso recuar. Pedro dá os passos, dá 1, 2, 3 passos, a gente não sabe, mas ele começa a andar sobre as águas. E a Bíblia é muito clara, ela diz, observando a força do vento e a tempestade e a água, Pedro começou a afundar. Cara, que coisa interessante, porque aí Jesus chega e pega ele pela mão e diz, poxa, homem de pequena fé. Queria que você chegasse lá comigo, a gente voltava abraçado, andando sobre a água. Caramba, ia ser uma experiência incrível. Mas Pedro pelo menos deu uns passinhos sobre a água. Ele experimentou algo. E assim, ele volta também, né? Não dá pra pensar como ele volta. Ele não volta nadando, ele volta caminhando com Jesus. Não, a Bíblia não diz isso. Mas eu acho difícil porque fica muito claro ali que faltou-lhe fé. Né? Então, eu não acredito que ele tenha se colocado ali uma super fé instantaneamente. E andado para voltar para o barco andando. Né? Então, a lição ali é que no momento em que a fé acabou, a coisa desandou. Ele desandou, né? Ele afundou. Então, assim, a Bíblia relaciona muitas vezes medo com fé.
Não de uma maneira positiva. Sim, com mas falta, né? como uma coisa antagônica. Então, Sim. por exemplo, o medo atrapalha a fé. Perfeito. Os discípulos que ficaram no barco nem tiveram a coragem de lançar o desafio. Pedro ainda foi o corajoso, porque ele ainda lançou o desafio. Só que quando ele afunda, não é o medo que o fez afundar. Ou seja, Pedro, ele venceu a etapa do medo, mas ele foi vencido por outras questões. Sim. Que num outro episódio a gente Sim. fala dessa. Mas eu quero focar aqui na questão do medo. Pedro, ele viveu uma experiência, porque ele venceu o medo. Porque até algumas pessoas dizem assim, se Pedro, que andou 2, 3 passos e depois afundou, é de pouca fé, os outros são de pouco. Né? Porque verdade. os outros nem Mas, sequer... Rafa, uma coisa importante. Gente, eu entendo que a fé, onde a fé entra, o medo sai, onde o medo entra, a fé sai. Mas é possível a pessoa agir com fé, mesmo com uma sensação de medo, ou é impossível? A fé, porque a gente tá falando agora de ser humano, né? De sentimentos. Tipo, cara, coragem é ir com medo mesmo. Não, mas tal. Como é que é essa história aí nesse sentido? Deixa eu estabelecer algo aqui bem claro. Não é necessariamente entra medo, sai fé, entra fé, sai medo. Perfeito. Não é tão simples quadrado, assim. tão simples assim, né? Vamos trabalhar algumas coisas aqui. O que eu estou querendo dizer é que há uma relação da fé com comportamentos que se estabelecem ou com pensamentos ou sentimentos que ganham espaço dentro de nós. Perfeito, e eles sim. podem tomar um espaço que nós poderíamos e deveríamos estar colocando na fé. Sim. O medo é uma dessas coisas. Sim. Uma outra passagem que me fala muito sobre isso, lá em Êxodo, quando você lê o momento em que Moisés vai subir ao monte para se encontrar com Deus, Monte Sinai, o povo fica lá embaixo, o povo está vendo o quê? O que está acontecendo? O monte está fumegando, está pegando fogo, está saltando fumaça, existe ali uma dinâmica, o céu está jogando trovões e raios e está acontecendo um cenário amedrontador. O povo fica naturalmente com medo. Sim. É quando o povo toma uma decisão e diz assim, Moisés, vai lá, fala com Deus. Você fala com Deus, dá o recado para nós. A gente obedece. A gente não quer correr riscos, a gente está com medo, Moisés. Então, vai lá, sabe? Esse povo, naquele mesmo contexto, o que acontece com eles? Daqui a pouco, a gente tem todo o desenho de que eles são pegos idolatrando um bezerro de ouro. Eles fabricam um bezerro de ouro. Então, toda vez que o medo toma conta, aí sim, quando o medo domina, perfeito, aí ele ganha espaço em que a fé perde. Porque eu acho que tem que ser esclarecido isso, porque às vezes a pessoa fica meio que se penalizando diante de uma situação, né? Tô com medo, não era para ter sentido medo, não era para estar sentindo medo. Calma, eu acho que você tem que de fato entender o que está dominando aí. Se a tua fé está te dominando, eu acredito que tu consiga vencer o medo diante de uma situação que naquele momento você tem essa sensação. Eu acho que o ponto principal é o que te domina. É isso? É o que te domina, não é o que tu sentes. Não é a sensação, mas é o que te domina e o foco que tu tá colocando na situação em si que tu estás passando. Por que eu tô falando isso? Porque enquanto ser humano, às vezes a gente enfrenta algo, por isso que a frase, né? Coragem não é a ausência de medo, coragem é vencer o medo. Então, quando a gente fala de fé, eu não vejo que necessariamente é a ausência de medo. Muitas vezes fé é você superar e vencer o medo. Não é isso ou não? Cara, eu vou ser bem objetivo aqui. A Bíblia, ela fala muito sobre medo. Existem muitos episódios de medo, de personagens bíblicos tendo medo, sendo dominados pelo medo, sentindo medo. O medo, como a gente já comentou, é algo natural. Sim. Né? É uma resposta do nosso corpo. Perfeito. Que é necessária para a nossa sobrevivência. Ok.
Isso está colocado de uma maneira bem clara. Só que o que a gente está dizendo aqui é que a Bíblia vem tratar para que nós não sejamos vencidos pelo medo. Perfeito. Aí é que está a questão, né? Ou eu venço o medo, ou ele me vence. Entende? Então, assim, a gente está num momento, estamos aqui gravando esse episódio em 2023, e há 2 anos atrás, 3 anos atrás, de 3 anos para cá, nós temos vivido uma realidade que ninguém imaginou que ia se estabelecer no mundo. Sim. Tivemos uma pandemia mundial. De certa forma, a gente já está agora um pouco acostumado com esse termo. Mas até 2019, você falar sobre isso é um negócio de filme de ficção, né? Ninguém sabia nem que era pandemia. Uma pandemia mundial, Que um negócio. pandemia? Não, isso é um filme. Isso aí vai acontecer no filme, né? Realmente, isso se estabeleceu e trouxe uma realidade para a vida das pessoas de que o medo passa a ser algo muito mais latente e natural. Sim. Por quê? Porque nós sabemos de grandes riscos. Desde que tivemos a pandemia do Covid, quase toda semana alguém me manda uma mensagem, chega no WhatsApp, chega alguma mensagem para mim, dizendo, já viu um novo vírus que está surgindo não sei aonde, que já dominou a África, já viu, olha, na China tem um outro vírus agora que está não sei o que e tal. Então a gente está o tempo todo com medo de uma nova coisa, né? Sim. Isso é natural. Eu lembro que eu li uma pesquisa que na época que aconteceu o 11 de setembro, que foi em 2001, se eu não me engano, né? O atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos contra o World Trade Center. Então, eu lembro que era feita uma enquete poucos anos depois com a população americana, quais eram os maiores medos. Aí colocava lá, o seu maior medo, aí tinha as opções. Um crash na economia americana, ou uma doença, uma pandemia que se espalhe, ou tal. O item que ganhava disparado, ataques terroristas. Sim. Ataques terroristas. Essa mesma pesquisa tinha sido feita há décadas atrás, depois da crise de 29, que foi uma crise financeira econômica nos Estados Unidos, a quebra da bolsa e tal. E qual era o maior medo das pessoas? Uma questão econômica. Sim. Então é natural que quando a gente vive uma situação, é aquela coisa que a gente estava falando, né? O medo ele pode ser aprendido. Sim. Então, biblicamente falando, eu creio que a Bíblia ela vem a nos ensinar sobre como agir para que nós não venhamos a aprender a viver por medo. Sim. Eu gosto de dizer o seguinte, que a Bíblia, ela dá para nós uma estratégia, que é antecipe-se ao medo. No Salmo 56 tem um versículo que eu vivi uma experiência particular. Eu tive o Covid bem ali no início de 2020. Antecipe-se ao medo. Eu vou explicar objetivamente aqui. O Alex pesado. Antecipe-se ao medo. Antes o medo chegar, tu já foi. É isso, né? Antecipe-se ao medo. Antecipar ao medo não significa que a gente vai fazer alguma coisa para que ele não venha. Sim. Ele vem. Não, então, ele não te domine, né? É para que a gente não sucumba por causa dele. Perfeito. O versículo é assim: no dia em que eu temer, confiarei em ti. Quando eu tive o Covid em abril ou em março, a minha esposa que sabe direito. Vamos dizer que tenha sido em abril de 2020. Um mês antes, uma amiga teve um sonho comigo. E ela disse, Rafa, sonhei contigo. Não sou de sonhar nem nada, não sei o que quer dizer, ou se quer dizer alguma coisa. Só vou te falar, ora lá e tal. Como era o sonho? Aí ela falou, olha, eu sonhei que tu estava na tua casa e vinha uma nuvem negra sobre a tua casa e essa nuvem parava sobre a tua casa e era tu sozinho que estava lá, então a nuvem se estabelecia em cima de ti. Aí eu até brinquei com ela, eita, bate na madeira. Tá amarrado. Tá amarrado, né? E aí, claro que eu orei sobre isso, né? Pedi ao Senhor proteção e tudo. No outro dia, eu fui lembrado pelo Espírito Santo, eu não vou entrar em detalhes aqui de como isso aconteceu, mas o Espírito Santo me lembrou de muitas maneiras
do testemunho de um missionário que foi missionário na Romênia, na época da Cortina de Ferro, da antiga União Soviética, domínio dos comunistas naquela região ali. E ele foi um missionário cristão que foi torturado. Inclusive, foi feito um livro e já tem um filme dele, bacana. Torturado por Amor a Cristo. Show. O nome dele é Richard von Brandt. E é muito interessante. Quem tiver oportunidade, assista esse filme, a história real dele. Claro que está muito resumido ali, mas dá para ter uma noção. No momento em que os soviéticos pegam ele para ele ir para um confinamento, e nesse confinamento ele vai passar anos, e é ali que vai acontecer toda a tortura com ele, para que ele negue a Cristo. Ele nunca nega. Torturas terríveis. Ele diz que todos os dias ele tinha um versículo que ele ficava meditando. Sim. Ele lia de manhã e ele ficava meditando sobre esse versículo o restante do dia. Nesse dia, o versículo que o Espírito Santo tinha trazido para ele, qual era? Do Salmo 56. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Eu tô até aberto aqui. Cara, quando eu lembrei desse testemunho, eu até fui procurar na internet para ler de novo alguma coisa, e foi quando eu achei o filme. E no filme eles retratam isso. Ele entra no carro, os soviéticos pegam ele, raptam ele, e ele está meditando. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. O que esse versículo está falando para nós? É o salmista dizendo assim: eu vou temer. O medo vai chegar. Mas nesse dia que o medo chegar, eu vou confiar no Senhor. Então o detalhe aí é: o medo, ele vai se estabelecer, vai ter coisas que vão acontecer na minha vida, eu vou viver problemas, eu vou ver situações, e aí Deus me falou muito claro isso, e em poucos dias eu tive o Covid. O meu Covid foi bem forte, né? Forte. Quase levo farelo. Quase que eu levo farelo. É um milagre, foi fruto de um milagre de Deus. Sim. É um milagre a minha vida nesse período aí. E então, essa palavra estava na minha mente. Sim. Eu tô com muito medo, eu fiquei com muito medo. Imagina. Eu vivi. Eu quando fui pra UTI, imagina. Não, pois é. Não, cara, assim, isso que tu tá falando é incrível, porque teve um momento... Parou aí? Não. Ah, tá. Só tem 4 minutos. Teve um momento que eu tava... 27. Teve um momento que eu tava na UTI e eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que tá acontecendo? Cara, eu vou te falar, Rafa, e por muito tempo eu falei, eu queria te ouvir, que eu posso... porque eu tô aqui, me mostra, me traz um sonho, uma visão, uma revelação, um anjo do céu. Um anjo. Cara, nada disso aconteceu. Mas quer que eu te fale depois? O Espírito Santo me fez lembrar que o que eu precisava sentir naquele momento era paz e fé, e que o medo não me dominasse. Sim. Por que eu tô te falando isso? Porque naturalmente, como eu sou um cara ansioso, que já tive transtorno de ansiedade, que já tive problemas sérios de medo, de síndrome do pânico, naturalmente era para eu entrar em crise ali. Entendeu? Imagina, 3 dias numa UTI, eu não tava entubado, tava simplesmente, de um lado tava um cara entubado, do outro tava um cara quase morrendo, do outro, era na época do Covid, no outro tava uma pessoa ali isolada, era só coisa bonita, né, pra se olhar. Então, e na minha frente tinha um relógio, eu tava na cama, 3 dias, cara. Não podia levar nada, não podia levar um livro, não podia nada, celular, pelo menos para passar o tempo, nada, não podia nada. Imagina, e eu querendo uma visão, um sonho, uma revelação, um anjo, nada disso aconteceu. Mas o Espírito Santo me fez lembrar, nesse dia, o que tu sentiste, fostes paz, porque naturalmente era para eu perder o equilíbrio e entrar em desespero. Sim. Então, a paz que eu senti ali excedia todo o entendimento, não vinha de mim, não era uma coisa natural. Então, isso que tu tá falando é real, porque tem certas coisas que só Deus vai poder realizar, transformar, fazer, porque excede a natureza humana. É bacana isso que tu falaste do Salmo aqui, que ele diz aqui, ó, Salmo 55, dentro do meu peito, meu coração acelera,
O terror da morte se apodera de mim. Sou formado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Vixe, eu já vivi isso aqui por muito tempo na minha vida. Só que aí quando vem no versículo, no capítulo 56 do Salmo, ele diz assim, louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo o Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei o que me podem fazer os simples mortais. E ainda diz assim, meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. E nesse contexto, meu inimigo era o medo, meu inimigo era a ansiedade, meu inimigo era o pânico. Então, é incrível quando você, num contexto onde o teu entendimento passa a ter uma relação direta com aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para a tua história, para a tua família, aquele medo, ele vai se transformando numa paz que excede todo entendimento. Como é que tu sente paz numa UTI, velho? Tem? Só Deus, né? É, só Deus. Isso que tu tá falando é a exemplificação do que João disse na primeira de João, capítulo 4, quando ele disse que no amor não há medo, ao contrário, o amor perfeito expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E muita gente já me perguntou sobre essa passagem, o que ela quer dizer, e eu gosto de sempre trazer uma analogia que é da relação de pais e filhos. Por exemplo, quando qualquer um de nós éramos crianças, é claro que existem exceções, mas estou falando aqui do geral, da regra, né? Em geral, uma criança vive numa casa, ela não sabe o que o pai e a mãe estão fazendo para que ela tenha um ar-condicionado, para que ela tenha um ventilador, ou mesmo que ela não tenha essas coisas, para que ela tenha pelo menos uma roupa para vestir. Ela não sabe que tem que pagar a conta de energia, ela não sabe que tem que comprar comida, a comida não brota na geladeira do nada, ela não sabe que tem alguém fazendo um sacrifício para ela ter roupa lavada e passada. Ela não sabe de nada disso. Ela está num ambiente seguro. Sim, perfeito. Ela não tem medo de não ter energia no mês que vem. Ela não tem medo de que falte a água. Os pais podem ter. Sim. Porque você analisa o dinheiro, se vai dar, se não vai dar. Mas os pais dão um jeito, eles procuram maneiras para que aquela criança esteja segura. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sim. O amor de Deus é o verdadeiro amor. Então, quando nós nos encontramos nesse amor, nós não precisamos temer porque nós estamos num lugar seguro. Perfeito. Nós estamos numa relação que Ele nos dá segurança. Perfeito. E aí, quando a gente vai lá para 2 Timóteo 1, só para a gente fechar aqui. 2 Timóteo 1:7, ele diz assim, ó. E é isso que é importante, tá, pessoal? Quando a gente fala de estar com Deus, porque a gente vai fechar aqui com... A gente já falou tudo que Deus pode ser trabalhado na nossa vida, mas eu quero te dizer uma coisa importante aqui. 2 Timóteo 1:7, ele diz assim, ó. 2 Timóteo... Tô no 1 Timóteo, vamos, vai. 2 Timóteo 1:7, ele diz assim: pois Deus não nos deu um espírito, só que esse espírito, ele tá em E maiúsculo. Ou seja, quer dizer o Espírito Santo, que produz temor. Não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Ou seja, não tem como. Tem certas coisas que você naturalmente, ok, tu pode tentar gerenciar o medo, mas tem certas coisas que eu só vou alcançar em Deus se o Espírito Santo estiver dentro de mim e se eu tiver em comunhão, em relacionamento com Ele. Então eu entendo que se Deus não me deu um espírito de temor e covardia, eu consigo superar os desafios que vem na minha frente. Eu só preciso estar em obediência. Eu só preciso saber se o que eu estou fazendo tem a ver com aquilo que Deus quer para minha vida. Se eu tiver a certeza disso, pronto. Eu posso até ouvir ele dizer, mas se eu não ouvir, se eu tenho a certeza que aqui pela palavra, se aquilo que ele me deu em sonho, em revelação, não sei. Mas uma coisa eu sei, se eu tenho o espírito de
de poder, amor e autocontrole. Autocontrole, olha aí. Autocontrole, que ainda vai falar sobre isso em algum outro momento. Eu tenho a certeza absoluta que eu vou passar por dificuldade, vou passar por provações, vai ter medo no meio do caminho, mas eu tenho a certeza que o final vai dar certo, porque o que Deus tem preparado para mim, nada pode parar. E quando eu sei disso, ok, eu vou sentir medo, mas eu vou continuar. Eu vou passar por situações de desafios e problemas, mas eu vou continuar. Porque eu acho que esse é o grande questão aqui, Rafa. É você não parar. Isso. É simples, porque não ser dominado, você não parar. Porque qual é o grande problema do medo aqui? É parar você, é te bloquear, é te deixar numa condição onde você deixou de prosseguir diante de um caminho que Deus tinha para tua vida. E quando tu sabes que Deus é amor, Deus é Pai, Deus é bondoso, Deus tem algo maravilhoso para ti, o medo não vai te parar. Entende? Sim, sim. Eu quero deixar uma mensagem aqui para quem está acompanhando a gente, para você que está acompanhando e participando com a gente nessa conversa, e dizer que quando nós nos antecipamos ao medo, significa que nós colocamos aquilo que a palavra de Deus ela nos informa, e ela nos informa que Deus é um Pai amoroso, é alguém que tem cuidado de nós, lugar seguro. Se a gente for para o Salmo 91, a gente vai ver aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sim, descansa à sombra do Onipotente, poderá, e aí tem uma série de benefícios e coisas livramentos do Senhor para aquele que se abriga debaixo da sombra dele, né? Então, antecipar-se ao medo é uma estratégia bíblica que traz para nós uma maneira de nós vivermos a vida já sabendo que no dia em que a gente tiver que enfrentar o medo, a gente enfrenta. Sim. Por quê? Porque nós vamos confiar em Deus, não em mim, na minha força, na minha própria expertise, mas no Deus que tem cuidado de mim. E eu não trouxe aqui uma dica de leitura específica hoje, mas eu quero lembrar do nosso e-book. Sim. Tem um link aí para você. Uma das estratégias, nosso e-book, o Código das Emoções, ele fala de 12 estratégias bíblicas para o equilíbrio emocional. Uma das 12 estratégias, dando um spoiler aqui, é sobre o medo. Sim. Sobre como nós podemos nos antecipar ao medo. Então, se você gostaria de adquirir, tem um link aí embaixo na descrição do vídeo, e fica aí o incentivo para que a cada dia do ano a gente possa lembrar, com Deus nós não precisamos ser vencidos pelo medo, mas nós podemos vencer o medo pela palavra de Deus. Perfeito. E isso nos garante uma coisa: a dedicação em buscar cada vez mais nos relacionarmos com Ele. Porque ao passo que você tem mais intimidade, mais comunhão, a tendência é que esses sentimentos que te dominavam parem de te dominar e você não seja bloqueado por eles. E você continue independente de qualquer coisa. Você só precisa saber que está em obediência, que você está agradando o coração de Deus. Eu sempre digo, Rafa, pare de querer saber qual é o teu propósito e comece a viver o propósito de Deus para a tua vida, que isso vai ser importante e você tenha certeza que o final vai dar certo. Eu acho que quando tu tens a certeza que o final vai dar certo, você desbloqueia muita coisa que estava te prendendo a caminhar. Então essa é a ideia, né? É isso. Galera, a gente fica por aqui. Eu tenho a certeza absoluta que esse episódio vai te abençoar. Então compartilha, por favor. Eu convivo com várias pessoas que eu mesmo vou compartilhar pessoalmente, porque eu sei que vai abençoar a vida dessas pessoas. A gente sabe o quanto que o medo tem prendido e bloqueado essas pessoas de continuarem no caminho daquilo que Deus tem para a vida delas. E compartilha, comenta, curte, segue e também comenta o que você achou do nosso episódio, se você concordou, se não concordou, se a gente pode falar de outras coisas mais, pode sugerir também algum tipo de temas. Alguma coisa que você gostaria de ouvir a gente conversar aqui. Perfeito. Então é isso. A gente fica... opinião, né? A sua opinião. É interessante, a gente estava conversando antes,
tem uma relação muito grande com outro episódio que a gente já lançou sobre Perfeito. ansiedade, não é? Isso mesmo, Lá ansiedade. no episódio de ansiedade, eu lembro de uma fala tua que tu disseste, medo é diferente de ansiedade. Isso. Quer saber por quê? Vai assistir lá. Na ansiedade. Boa, boa. Galera, a gente fica por aqui. Valeu. Obrigado pela tua atenção. Amo a sua vida. Tamo junto. Deus te abençoe.